essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo a mais de ti. Sei que estou. Tu és, por isso estou aqui, prostrada aos seus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra encher mais de ti. A ti toda honra e toda glória, amada da minha alma. Boa noite. Final do ano chegou, e chegou rápido, né? Nós gostaríamos de lembrá-los que ainda teremos nesse sábado a presença do pastor Marcelo Carvalho, que é o nosso líder ministerial da União Central Brasileira, pregando para nós no sábado nos 2 cultos. Na temporada de Natal, domingo vai ser bom demais. Você não pode perder, porque nós vamos fazer um louvor congregacional de hinos de Natal, onde o grande coral, o coral dos irmãos vai cantar. No outro domingo, que vai ser o dia 22, nós teremos um musical especial com vários cantores, grupos musicais, quartetos, e sempre trabalhando com temas que falam sobre as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho. Eu queria lembrar a todos vocês que no dia 22 é um domingo. Aí vai passar o 23, 24, as pessoas fazem aquele momento especial com a família. No dia 25, nós não teremos culto aqui na igreja. Tá certo? Dia 25, quarta-feira, dia de Natal, dia do meu aniversário, não teremos o culto aqui, tá certo? E aí voltamos no final de semana, dia 28, 29, e aí teremos a virada do ano numa terça-feira, dia 31 de dezembro. E aí no dia 1º também não teremos culto aqui na igreja. Eu gostaria de cantar com vocês. Nós temos ali a Cibele, está por aí? Está preparada? Cibele? É Cibele, né? É Cibele. Vamos cantar o hino Rei dos Reis, Criador do céu e da terra. Eu gosto muito desse hino. E a gente pode cantar assentado mesmo. Eu quero cumprimentar os nossos amigos. Nós estamos com mais de 800 aparelhos ligados nesse momento. Tem gente de São Petersburgo, na Rússia. Um abraço a vocês também e amigos de todo o Brasil. Vamos cantar com alegria. Juntos. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei. Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai
adorai, magnificai Jesus o Senhor. Forte, terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos reis. Ele morreu. Agora essa palavra é muito forte no contexto do tema de hoje. Ele venceu. E quando a gente fala que ele venceu, a gente já lembra da cruz do Calvário, não é verdade? E é importantíssimo esse momento, é fundamental. Mas eu queria lembrá-los de um ponto que algumas vezes na história é esquecido. Por isso que eu escolhi esse tema que parece tão usual, tão comum. Deus conosco, Emanuel. Mas outro dia eu já contei isso dentro de uma visão, dentro de uma característica, quando eu apliquei numa experiência que eu tive em Machu Picchu, no Peru, em 2010. Ali no Peru nós temos o Império dos Incas. E na história do Império dos Incas, não tinha carnificina. Ali sempre teve o misticismo, a adoração de vários deuses. Mas no México, nós conhecemos a história do Império Maia. Aí a coisa pegava. Que era carnificina, sacrifício de seres humanos aos deuses que nunca existiram. E se você fizer uma viagem, se já não fez, você vai poder acompanhar algo interessante, onde você conhece as ruínas, você conhece aquelas escadas famosas, né, dos maias, e aí num certo momento, no final da tarde, há uma pirotecnia, onde eles relembram as tristes vítimas que caminhavam para ser sacrificados, para agradar e amansar os deuses. Alguns pais, movidos por esta influência, ensinavam aos filhos usando a seguinte reza: aplaca, Senhor, a tua ira. Aplaca, Senhor, a tua ira, a tua justiça e o teu rigor. Em outras palavras, a gente pode ver na América do Sul, em outros países do mundo, a origem do paganismo. E isso é importante você parar para pensar nesse raciocínio. Qual é a origem do paganismo? A origem do paganismo é a ideia que Deus é um juiz irado e implacável. E aí, com a entrada do pecado, ele veio destruindo a tudo e a todos. Quando o ser humano pecou pela primeira vez, começa a acontecer um distúrbio, que vem até hoje. Você sente e eu também sinto. A gente perdeu de vista o amor de Deus. Inclusive dentro da igreja, a gente não tem, às vezes, o equilíbrio de falar sobre esse assunto, porque a gente não acha que é tão relevante. E eu quero te dizer uma coisa: o paganismo é contra o amor de Deus. Então, se você, dentro da tua jornada espiritual, quer agressividade, condenação,
palavras acusativas. Isso não vem de Deus, isso vem do paganismo. Porque Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, é totalmente contrário. Mas, você sabe muito bem disso, que o inimigo aproveitou, porque ele foi o originador do pecado, lá no céu, quando ele disse assim, serei semelhante ao Altíssimo. Lembra disso? Isaías capítulo 14, serei semelhante ao Altíssimo. E se fez adorar em forma de ídolos abomináveis, através do paganismo e de seus sacrifícios humanos. No fundo, a história mesma vai e volta, vai e volta. Você entra num texto, daqui a pouco entra o mesmo assunto. Que assunto é esse? O assunto é o seguinte, Deus não tem caráter, Deus não deve ser adorado, Deus não deve ser respeitado e reverenciado, porque Ele não tem amor. Essa é a adoração dos demônios. Essa é a ideia dos demônios, a ideia do inimigo. Naquela época haviam vários ídolos como Moloque, Milcom, Baal, entre outros. E eu convido a vocês nesse momento a abrirem a Bíblia em Salmos, capítulo 106, do verso 36 ao 38, que vai deixar claro para a gente que isso que eu estou falando não é uma invenção. Tem a ver, inclusive, com o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, em Salmos capítulo 6, ou 106, verso 36 ao 38, o seguinte, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço, um engodo. Demais disso, sacrificaram o quê? Seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada de que jeito? Com sangue. E o inimigo vai desfigurando o caráter de Deus, vai diminuindo o caráter de Deus, e ele faz isso até hoje. E às vezes eu, como pastor da igreja, sou usado pelo inimigo para desfigurar o caráter de Deus. E às vezes você, como pai, como mãe, como jovem, como líder da igreja, como amigo da internet, você às vezes não entende. E é por isso que eu escolhi apresentar esse tema dentro desse momento especial. O inimigo alcançou que o homem se unisse com ele em sua rebelião contra Deus na história. A terra se transformou em um vale de lágrimas e de morte. O homem, antes da primeira vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta terra, não acreditava mais no amor de Deus. O negócio é tão sério, que quando você abre um dos grandes livros conhecidos, chamado Desejado de Todas as Nações, eu marquei 7 itens. Como o trabalho do inimigo era forte e implacável naquela época. Primeira coisa, o engano do pecado havia chegado ao seu ápice. Então o trabalho que ele começou, na origem do paganismo e do pecado, foi crescendo, foi se desenvolvendo, durante aproximadamente 4.000 anos. Haviam sido postos em operação todos os meios do maligno para depravar as almas dos homens. Essa era a situação antes do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é bom a gente lembrar. Os agentes do inimigo estavam incorporados com os homens. Eles dominavam os homens. Eles controlavam os homens. Está tudo escrito, não estou inventando nada. Outro item, os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos do ser humano eram movidos por agentes sobrenaturais do pecado.
a mesma estampa dos demônios eram movidos pelos agentes sobrenaturais. Sexto item. O pecado havia chegado a ser uma ciência, fruto de estudo e conhecimento. O vício era consagrado como parte de uma religião. Essa era a característica da sociedade daquela época. O negócio era tão sério que era necessário quebrar o poder enganador do inimigo. E como fazer para quebrar isso? Todas as formas, todas as estratégias, todos os meios, ele desenvolveu e aparentemente tinha obtido vitória. E agora tinha que quebrar esse poder enganador. Era necessário, porque o povo não acreditava mais, convencer as pessoas que Deus os amava. E aí a gente vai para João capítulo 1, verso 14. Aí Jesus veio. Jesus vem, como diz a Bíblia, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Só que tem um detalhe final aqui que é extremamente importante no contraponto do inimigo. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Ele veio como embaixador da graça divina. E como nós já conhecemos, ele veio a ser Emanuel. Deus conosco. Só para repetir e enfatizar. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam mais no amor de Deus. E algo precisava ser feito para quebrar a teologia, ou melhor, a teoria e o discurso do inimigo. E para isso Jesus veio. Foi para isso que Jesus nasceu. Então, quando você estiver com a sua família, quando você estiver cantando Tudo é Paz, você lembra de que todos os demônios se envolveram para que as pessoas fossem contra o caráter de Deus. O vício se tornou uma religião. A idolatria virou ciência. Essa era a situação daquele mundo. Usando uma linguagem mais coloquial, Jesus veio a essa terra e colocou a sua tenda no meio do acampamento. Se fosse aqui em Hortolândia, numa linguagem atual, ele arrumou um trabalho e alugou uma casa para ficar no meio do povo. Durante 33 anos, ele viveu como nós. Presta atenção, medite, reflita. Ele comeu o nosso pão. Ele bebeu a nossa água. É desse jeito que você tem que ver o nosso Salvador. Não de forma diferente. Ele sofreu as nossas dores. Sabe por quê? Para que a gente não tivesse dúvida. Para que todos soubessem que Ele nos ama muito. Por isso que Ele se esvaziou de si mesmo e veio à terra. E às vezes a gente constrói algo muito mais complicado. E aí não vem nenhuma acusação a nenhuma pessoa, apenas uma análise. Às vezes eu fico imaginando quando eu leio um livro teológico, quando eu faço um curso de mestrado, teologia, ou de doutorado, e eu fico imaginando, será que Jesus, quando caminhava na Galileia e em tantos outros lugares, ele ficava pensando em detalhes teológicos? Ou ele pensava em se doar, se entregar para salvar, buscar, recuperar, restaurar e transformar? Eu sei que você concorda comigo, porque está escrito que ele veio para isso. O Desejar de Todas as Nações, complementando estas frases que nós estamos apresentando, diz que Jesus foi o pensamento de Deus de forma audível. Jesus foi o pensamento de Deus de forma audível.
Esse é o nosso Salvador. Agora nós sabemos um pouco o que ele pensa. Nós sabemos os seus mais íntimos pensamentos. Como? A Bíblia nos dá essa resposta. Jeremias capítulo 31, verso 3. E aí vamos para o final. Que diz assim. Jeremias capítulo 31, verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Esse é o pensamento de Deus. Por isso com benignidade te atraí. Esse é o nosso Senhor e Criador do céu e da terra. Miqueias, capítulo 7, verso 18, nos dá mais uma fundamentação. Miqueias, capítulo 7, verso 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante de sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Isso tem que ficar muito claro na minha mente, quando eu entro aqui dentro da igreja. Isso tem que ficar muito claro quando eu abro a Bíblia. É o amor de Deus, o carinho de Deus, a misericórdia de Deus. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Diz assim, Êxodo 34, 6 e 7 diz assim, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor, ó Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Você encontra a justiça de Deus nesse texto, você encontra acima de tudo a sua graça e a sua misericórdia. E eu já falei isso e outros já falaram também, não sou o primeiro a falar isso. Muitas vezes a gente precisa ser repreendido e repetidamente. E aí a gente fica com medo. E muitas vezes nós servimos a Deus não por amor, mas por medo. É óbvio que nós devemos assumir as consequências da nossa decisão. Não há dúvida disso. É óbvio que a gente precisa cumprir os princípios e valores bíblicos. Mas a motivação tem que ser diferente. Porque ninguém tem maior amor do que esse. E a cruz, entre tantos outros argumentos, eu gostei dessa frase, marquei para compartilhar com vocês. A cruz é o último argumento de Deus. A cruz é o último argumento de Deus. Para você ser tocado, sensibilizado e ser salvo. Eu gosto muito de uma história que no começo do meu ministério eu contava várias vezes. Eu vou contar de novo hoje. Essa história fala de um garoto, eu acho que vocês conhecem. Um garoto que era muito pobre, miserável. E ele queria dar um presente para sua mãe. Ele não queria que passasse nenhum dia sem que a sua mãe soubesse que ele o amava. Que ele a amava. Nem um dia. E aí ele entrou numa floricultura daquelas maravilhosas, com aqueles arranjos sensacionais, e começou a procurar. E a responsável da floricultura começou a ficar preocupada com ele, porque ele estava mal vestido, e ela ia numa outra fileira, sempre olhando, sempre observando. Daqui a pouco ela criou coragem e disse assim, querido amigo, você está procurando alguma coisa? Ele disse, sim, eu estou procurando um arranjo de flores para dar para minha mãe. Hoje é o aniversário da minha mãe. E eu quero que ela jamais esqueça que eu tenho um carinho muito grande por ela, um amor muito grande, uma gratidão muito grande. E ela, com lágrimas nos olhos, entregou o arranjo de flores. E ele saiu
tão assim eufórico, e tinha uma avenida ali na frente da floricultura, ele acabou sendo atropelado, ainda bem que ele não morreu. Ainda bem que ele não morreu, mas o arranjo caiu, e ele raspou a perna, o joelho, os braços, e não foram muitas, mas foram algumas gotas de sangue. E a menina, preocupada, imaginando de que tinha acontecido algo pior, chegou, foi perto dele, e ele estava acordado, disse, está tudo bem com você? Ele disse, sim, eu estou bem. Mas eu queria que você pegasse esse arranjo de flores e levasse na minha casa, e dissesse para minha mãe essas palavras: eu não quero que passe um dia sem que a senhora saiba que eu te amo. Jesus tem esse mesmo plano. Ele não quer que passe nenhum dia sem que você saiba que Ele te ama. Portanto, eu quero fazer um convite a você. Porque desde o dia que Cristo morreu na cruz, nós sabemos que Ele se compadece com crianças enfermas. E nós temos algumas crianças que estão enfermas. Jesus, Ele se compadece dos órfãos, dos abandonados, dos tristes e solitários. Eu tenho visto alguns jovens sofrendo demais. E quem sabe tem alguém aqui que está numa batalha espiritual. O coração de Jesus dói, mas dói muito. Quando os jovens estão lutando contra a tentação e caem vencidos. Algumas vezes eles se sentem muito tristes, se sentem miseráveis e derrotados. O coração de Jesus dói muito quando você vive e eu vivo nessa luta espiritual. Você sabe que o coração de Jesus dói quando Ele vê jovens que querem estudar, mas não podem, porque são pobres, não têm condição financeira. O coração de Jesus dói ao ver mulheres abandonadas por seus maridos e lutam para manter os seus filhos. O coração de Jesus dói. O coração de Jesus dói ao ver a dor daqueles que perdem os seus queridos. E no decorrer do tempo a gente vai perdendo pessoas tão significativas na nossa existência. A gente tem uma comunidade de pessoas experientes. E o coração de Jesus dói ao ver anciãos solitários e incompreendidos por seus filhos. Porque vivem uma linguagem do passado. Vivem a geração do passado. Não importa a tua situação ou a minha situação. A Bíblia diz em João capítulo 3... E aí todo mundo vai lembrar do verso 16, só que a ênfase vai ser no 17 e no 18. Que diz assim, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, esse é o ponto. Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele, quem aceita Ele, quem se entrega a Ele, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito, do Filho de Deus. Só para fazer uma lembrança aqui. Jesus, Deus conosco, Emmanuel, Ele veio porque o inimigo colocou na mente das pessoas que Deus não tinha caráter, que Deus não tinha amor e que não tinha misericórdia. Ele usou todas as maneiras e projetos e estratégias para desviar o povo do amor de Deus. E Ele quase conseguiu. Aí Jesus veio. Nasceu para morrer. E hoje,
está pronto para voltar para buscar você e eu. Eu gostaria de cantar com você uma melodia chamada Maior que Tudo. Ele é maior que tudo. Se você está triste, lembre-se que Jesus é maior que tudo. Como disse o Tiago na sua oração, se você está com um problema de saúde, Ele é maior que isso. Se está com alguma dificuldade nos seus negócios, nas suas finanças, Ele é maior do que isso, Ele vai te abençoar. Busca Ele, crê nele, estuda a sua palavra. E por que não aproveitar o Natal para tomar uma decisão? Por que você não entrega o seu coração a Jesus? Tem algumas pessoas que podem se sentir mal, mas eu, como ministro do Evangelho, não posso deixar passar essa oportunidade. Quem sabe seja a minha última oportunidade, quem sabe seja a tua última oportunidade. Eu vou deixar passar essa oportunidade? Será que só falta um passo agora para você tomar a sua decisão, por exemplo, ao batismo? Será que não falta só mais um passo para você começar a estudar a Bíblia? E aí você vê o euforismo das ruas, as árvores de Natal, as decorações, os presentes, os panetones, a festa. E aí você fala, tudo isso foi porque Jesus queria mostrar para o mundo que Ele ama. Aí se você entender isso, não só o ano de 2025 vai ser legal e interessante e inovador, mas você vai ter uma felicidade que você nunca teve. Você vai viver uma experiência com Cristo que você nunca teve. E você vai ser um instrumento de Deus, como Jesus Cristo foi quando veio a esta terra. E você vai ser Jesus para as pessoas, através do poder do Espírito Santo. Aí você vai sorrir, você vai ajudar quando é preciso, você vai visitar quando é preciso, você vai acalentar e acolher quando é preciso, você vai abençoar. Mas em nenhum momento você vai mentir e enganar, como o inimigo fez, para destruir o caráter de Cristo. Portanto, ao você se colocar em pé, eu peço que você o faça agora. Vamos cantar essa melodia, agradecendo a Deus porque estamos vivos, mas acima de tudo porque Ele vive e viverá para sempre. Porque Ele é o nosso Salvador. Deus conosco, está aqui no meio de nós. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Cante. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens, que o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis,
que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens, que o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Lá do fundo. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi. Acho que esse mês devia ter um outro nome, né? Devia ser o mês do Natal, o mês da gratidão por esse grande amor. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque de uma forma incrível, a gente não consegue nem explicar como é que entrou o pecado nesse mundo. E o objetivo central do pecado é ir contra o Senhor, contra o seu caráter e contra o seu amor. Tudo foi arquitetado para que as pessoas ficassem longe de Ti. O inimigo quase conseguiu. Lembramos aí, através de alguns pontos do livro Desejado de Todas as Nações, que ele quase foi vitorioso. Mas aí o Senhor veio. O Senhor nasceu numa manjedoura, viveu durante 33 anos aqui nesta terra, alugou uma casa, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, esteve entre nós, mas morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos, e hoje está intercedendo pelos nossos pecados e através da pessoa do Espírito Santo, tocando o nosso coração, para que a gente não deixe para depois aquilo que nós temos que decidir hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Ajuda-nos a sermos sensíveis à Tua voz e ao Teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, que Deus te abençoe. Nos vemos sábado às 8 por la mañana.